programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, dos versos de 1 até o verso de número 12. Diz o texto: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, versos de 1 a 12. Meus queridos irmãos, nesta tarde, mais uma vez, nós estamos aqui para levar até você a palavra do Senhor, a poderosa palavra do Senhor. Deus resgatou seu povo, Deus salvou
o seu povo. Deus ficou satisfeito. O sacrifício da cruz satisfez a ira de Deus. O sacrifício na cruz foi o pagamento pelos nossos pecados. Deus escolheu a cruz como modo de perdoar os pecadores, eu e você, meu irmão. Deus escolhe a cruz como modo de nos reconciliar com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Somos filhos adotivos em Jesus Cristo. Você é filho adotivo em Jesus Cristo. Ouça isso que eu estou te dizendo. O sacrifício da cruz foi para restaurar a comunhão, para termos acesso ao Pai. Certamente, meus irmãos, não havia outra forma de responder a todos os questionamentos, ou seja, da teologia, senão através da própria cruz. A cruz, que você vai entender nesta tarde, a cruz foi a resposta de Deus à lei. Foi a resposta de Deus à sua honra ofendida pelo pecado. A cruz, meu irmão, foi a resposta de Deus ao diabo. A cruz foi a resposta de Deus à ordem moral do mundo e ao seu amor por nós. A cruz satisfez a todos. A cruz foi a resposta. E no sacrifício da cruz, simultaneamente, enquanto Deus dava resposta, Deus aceitava essa resposta a Ele. Enquanto Deus dava essa resposta a todas essas situações que nós enumeramos aqui, simultaneamente, Deus, através da cruz, expressa a sua santidade. Mas Ele expressa a sua santidade sem nos consumir. Ele expressa o seu amor sem tolerar os nossos pecados. E como? Salvando-nos na cruz. A cruz, então, queridos, mais uma vez, ela satisfez a honra de Deus que estava ofendida pelo nosso pecado. Deus é um Deus 3 vezes santo. E o nosso pecado é uma ofensa ao Deus Criador de todas as coisas. Deus satisfez ao diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E não teria como nós sermos salvos sem que houvesse um pagamento. Se nós entrássemos no céu com o pecado, Satanás cobraria de Deus. Deus seria injusto. Por isso a cruz, ela responde também ao diabo. A cruz, ela satisfez a ordem moral do mundo que foi corrompida. Deus criou tudo em ordem e harmonia, mas o pecado, ele manchou a ordem e a harmonia do mundo. E a cruz de Cristo, não a cruz, o madeiro que vai se transformar num amuleto, mas o que aconteceu na cruz. Quando nós falamos cruz, nós não estamos aqui deisificando o madeiro. Nós não estamos aqui idolatrando o madeiro. É uma linguagem até simbólica. É o que aconteceu na cruz.
o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós dizemos cruz, nós estamos dizendo isto. O sacrifício de Jesus na cruz, ele então vai satisfazer a ordem moral do mundo e ele vai satisfazer a lei, porque a lei não poderia ser quebrada e ela foi. Então, queridos, a cruz nos aponta para alguma coisa. A cruz nos aponta para algum lugar. E nós vamos aprender isso nessa tarde. Que a cruz, ela então satisfez ao diabo. A noção, meus irmãos, de que foi o diabo que tomou a cruz, que tornou a cruz necessária, é muito forte na igreja. Até os dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Os crentes lá da igreja inicial, da igreja primitiva, eles reconheciam que desde a queda, e por causa dela, por causa da queda, a humanidade esteve cativa, não somente do pecado e da culpa, mas também ao diabo. Os cristãos pensavam nele como o Senhor do pecado e da morte. Para os cristãos primitivos, o diabo estava sentado em um trono e comandando o pecado e comandando a morte, como se fosse o maior tirano de quem Jesus veio nos libertar. Mas há algumas explicações sobre esse pensamento, meus queridos. Às vezes concedemos ao diabo mais poder do que ele possui. É como se o diabo tivesse adquirido certos direitos sobre o homem, os quais até o próprio Deus fosse obrigado a satisfazer de modo honrável. Pensar na cruz como uma transação divina com o diabo é como se a cruz fosse o preço do resgate exigido pelo diabo, mas não é isso. Pensar que o diabo tinha poder de levar Jesus para a cruz, meus irmãos. Sobre nós, pecadores, o diabo tem o poder da morte, conforme Hebreus 2,14. Contudo, meus queridos, ele não mantinha autoridade nenhuma sobre Cristo. Cristo era sem pecado. Cristo derramou na cruz um sangue inocente. Nós negamos que o diabo tenha sobre nós direito que Deus seja obrigado a satisfazer. Consequentemente, toda a noção de morte de Cristo que a relacione a uma transação com o diabo está fora de cogitação. A cruz não significa que Deus estava ali negociando com o diabo a nossa vida. E nós vamos entender isso. A cruz, ela vai satisfazer a lei. Uma outra maneira de explicar a necessidade da cruz é a satisfação que ela dá à lei. Porque pecado, meu irmão, é transgressão de lei. E esta, uma vez que foi quebrada, ela requer a punição de quem foi o infrator, de quem quebrou a lei. Assim que funciona. Se você erra, você é punido. Assim funciona a lei. A lei deve, portanto, ser sustentada, a sua dignidade defendida, e suas justas penalidades precisam ser pagas. Assim, querido, ela é satisfeita. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Obrigatoriamente, para que houvesse remissão, deveria haver sacrifício. Alguém precisaria morrer. Mas não é qualquer pessoa, e a gente vai entender. Em Daniel, no capítulo 6, dos versos de 1 a 15, o rei Dário, relutantemente, curvou-se ao inevitável e deu ordem para que Daniel fosse atirado na cova dos leões.
Cumprindo o quê? Cumprindo uma lei que ele mesmo sancionara. Ele caiu ingenuamente na armadilha dos sátrapas. Ali, a lei havia triunfado. Deus não pode abolir a constituição moral das coisas que ele mesmo estabeleceu. Quem deu a lei foi Deus. E a lei, ela rege o seguinte: errou, pagou. E Deus não poderia desdizer-se. Ele não poderia abolir essa constituição moral, porque a lei era uma lei moral que regia as pessoas. Então a conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade. Em Deus, a lei é viva, reina no seu trono e é coroada com a sua glória. Pois a lei é a expressão do seu próprio ser moral, o qual é sempre coerente. Sabe, meus irmãos, por isso, não pode haver nada nas exigências da lei, na sua severidade, na sua condenação, na sua morte, na sua maldição, que não seja um reflexo parcial das perfeições de Deus. Tudo o que for devido à lei é devido a ela por ser a lei de Deus. E, portanto, é devido ao próprio Deus. A lei precisava ser satisfeita. O homem não poderia entrar no céu, não poderia ser salvo com a lei quebrada. Alguém tinha que consertar. Mas tinha que ser alguém perfeito. Esta era a cláusula. Somente o perfeito poderia pagar. Mas a lei, você vai entender, ela vai ser satisfeita com o sacrifício de Cristo. A cruz satisfaz a honra e a justiça de Deus. Se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar, do mesmo modo como devemos perdoar uns aos outros, essa pessoa ainda não considerou a seriedade do pecado. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, escute uma coisa que eu vou te dizer nesta hora. O pecado desonra a Deus. E desonra porque Deus, Ele é justo. Esse Deus que tem como mais justo a sua honra, que tem como mais justo a honra da sua própria dignidade. Por isso, meus queridos, se desejamos ser perdoados, devemos pagar o que devemos. Mas somos infelizes, sabe por quê? Porque somos incapazes de fazê-lo. Eis que então surge Cristo. Cristo. Em Cristo, Deus e o homem se encontraram. Aleluia. Você não poderia estar lá, eu não poderia estar lá, porque Deus ia nos consumir na sua ira, porque Deus não tolera pecadores e nem pecado. Deus não tolera pecadores e nem pecado. Há um pensamento errado que se diz aí que Deus não tolera o pecado, mas ama o pecador. É mentira. Deus, Ele abomina o pecado e abomina o pecador. Você só é salvo por causa de Cristo. Mas em Cristo, Deus e o homem se encontraram.
Jesus então realizou, meu irmão, uma obra singular. Por quê? Porque Jesus se entregou à morte. Ele entregou-se à morte. Mas ele não era devedor. Ele não tinha culpa. Esse é o plano salvífico de Deus. Ele se entregou à morte, mas ele não tinha dívida nenhuma, porque ele era sem pecado. Portanto, ele não tinha nenhuma obrigação de passar pela morte, de morrer, mas espontaneamente, pela honra de Deus, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, na cruz, a honra de Deus que lhe fora roubada pelo pecado do homem foi-lhe devolvida através de Cristo. Sabe, meus irmãos, quando nós pecamos, nós acarretamos uma quebra na ordem do mundo. Foi isso que aconteceu. O pecado acarretou uma quebra na ordem do mundo, uma desordem tão profunda que foi necessária uma reparação, que foi necessária uma restituição. O pecado é coisa séria. O pecado tem tirado as pessoas da presença do Senhor. O pecado tem levado muitas pessoas a voltar à vida velha, a saborear as coisas do mundo, como se isso não tivesse problema, como se isso não tivesse importância. Mas eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, o pecado leva as pessoas para o inferno. E Jesus veio pagar os pecados. Portanto, somente em Jesus Deus nos aceita. De nenhum outro jeito. Não adianta o santo, não adianta o mantra, não adianta filosofias da paz, não adianta também ser pentecostal, ser conservador, ser histórico, ser isso, ser aquilo. O que importa, o essencial, e a única coisa que pode nos levar até Deus é o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. A Bíblia chama dessa reparação, a Bíblia chama essa restituição, a Bíblia chama de expiação. Já ouviu falar sobre o bode expiatório? Aquele que paga pelo preço de alguma maldade de alguém? Sabe quando você está, mesmo entre os amigos, e surge uma brincadeira, alguém ali acaba colocando a culpa em você e algo que você não fez, e a pessoa fala, tá vendo? Isso é o bode expiatório. Faz sentido. Cristo foi o cordeiro expiatório. Ele não tinha culpa, mas morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. E isso é muito sério, é algo para você pensar, meu querido amado ouvinte. Porque a cruz ela vai satisfazer a honra e a justiça de Deus. E a cruz é Deus satisfazendo-se a si mesmo. Entenda? A Bíblia usa várias linguagens para acentuar que quando Deus é obrigado a julgar os pecadores, Ele faz porque é verdadeiro em si mesmo. Deus descreve-se como provocado à ira por causa da idolatria de Israel. Lá em Deuteronômio 32, 16 a 21 e outras passagens. A linguagem da provocação, ela exprime a reação inevitável da natureza perfeita de Deus ao mal. Deus é perfeito e Deus é santo. Não tolera pecado. Pecado é uma provocação à ira de Deus. Então essa palavra é aplicada a Deus, cuja ira se acende sempre que vê seu povo quebrando sua aliança.
Sempre quando estamos pecando, nós estamos quebrando a aliança de Deus e nós estamos acendendo a sua ira. De fato, é precisamente quando é provocado a ira que se diz que ele se queima com ela. Querido irmão, lá na Palestina, no calor da Palestina, o fogo se acende facilmente. O mesmo acontece com a ira de Deus por causa do mal do seu povo. Se era fácil acender um fogo durante a estação seca na Palestina, era difícil de apagá-lo. O mesmo acontecia com a ira divina. Mas o sacrifício da cruz, o inocente pelos pecadores, o obediente pelos desobedientes, satisfez a Deus. Deus é provocado a ira zelosa por causa do pecado do seu povo. Uma vez acesa sua ira, ela arde e não pode ser facilmente apagada. Inevitavelmente, ele a satisfaz, exercendo o seu juízo. O que tudo isso, meu querido, tem a ver com a expiação? O que tudo isso que nós conversamos tem a ver com a expiação de Cristo por nós? Apenas que o modo que Deus escolhe para perdoar os pecadores, apenas que o modo que Deus escolhe para reconciliar pecadores consigo mesmo, é, meu querido, acima de tudo, coerente com o seu próprio caráter. Não é somente que se deve subverter, que se deve desarmar o diabo, a fim de resgatar os cativos, não. Nem é somente que ele deve satisfazer a sua lei, satisfazer a sua honra, a sua justiça ou a ordem moral. Não, meu querido, não é só isso. Mas é que ele deve satisfazer a si mesmo. É isso que tem a ver a expiação. Lá no capítulo 11 de Oséias, Deus vai mostrar o seu grande amor por Israel. E ele se refere a Israel como seu filho, no versículo 1. A quem ensinou a andar, tomando-o nos braços, no versículo 3, e inclinando-se para alimentá-lo, no versículo 4. Mas contudo, preste atenção, seu filho, que é Israel, provou ser um desgarrado e não reconheceu o seu terno amor de pai, versículos 5 ao 7. Consequentemente, merecia ser punido. Mas o que Deus fez? Veja, lá no madeiro, sobre o qual Jesus foi posto para ser crucificado, representa para a igreja muito mais do que uma simples estaca, de que um talismã, de que um amuleto que pessoas usam, como se a cruz tivesse algum poder de abençoar algum lugar, como se a cruz tivesse algum poder de curar doença, de proteger casa. Há pessoas que têm o hábito de chegar na fábrica e fazer o sinal da cruz. Há pessoas que vão no cemitério e fazem o sinal da cruz. Há pessoas que fazem o sinal da cruz para qualquer coisa como se fosse um talismã, como se fosse um amuleto. Entende que aquele sinal da cruz vai abençoar o dia dela. Entende que aquele sinal da cruz vai proteger o serviço dela. Mas a cruz não é um amuleto, meu querido. Como eu disse no início dessa mensagem, quando nós dizemos cruz, não é a cruz o madeiro, mas o que aconteceu no madeiro. Por isso, aleluia, não é uma simples estaca, não é um objeto de benzimento, não é um objeto de proteção,
mas é um símbolo escolhido por Deus para representar o seu amor pelos perdidos e para satisfazer a tudo e a todos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes, a cruz responde a todos os questionamentos a respeito de Deus, a todos os questionamentos a respeito da salvação. Nós aprendemos com isso que o diabo não tem sobre nós direito que Deus seja obrigado a satisfazer. Estamos enganados quando pensamos que tem, mas não tem direito nenhum que Deus é obrigado a satisfazer para nos resgatar. Nós aprendemos que a conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade. A cruz de Cristo ela é a prova de que Deus nos salvou. Ela é o símbolo de que Deus nos salvou. Porque na cruz, segundo a lei, todos que morressem na cruz eram considerados malditos pela sua vida, por aquilo que elas faziam. E Jesus foi para a cruz sem pecado. Jesus subiu na cruz sem pecado. E nos salvou. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem na tarde de hoje, meu querido, se você está agora ouvindo essa mensagem, eu gostaria de falar com você, meu querido ouvinte, que Deus tem um plano salvífico para a sua vida, que encaixa perfeitamente na sua vida. Talvez você fale assim: eu sou um pecador compulsivo, eu sou um pecador incisivo, eu não consigo parar, eu não consigo honrar a Deus, eu não consigo ser melhor. Há um peso em minhas costas, eu nasci, eu não vou dar certo nunca na minha vida. Eu não vou conseguir ter um casamento bom com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, eu não vou ter um relacionamento bom. Mas nesta tarde eu quero dizer para você, se o pecado tem pesado sobre a tua vida, tem te escravizado, tem pesado, hoje eu digo para você, meu querido, Deus tem um plano salvífico que encaixa perfeitamente na sua vida. Eu posso dizer que já está passando a hora de você tomar uma decisão, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida, pedir a Ele a misericórdia dEle sobre a sua vida, sobre a sua história de vida, pedir a Ele que te lave com o poder do sangue dEle, pedir a Ele que tenha compaixão da sua alma, que comece a trabalhar em você para te santificar, meu querido, minha querida, e você passe a ter uma vida nova, liberta, salva em Cristo Jesus. Porque nem tudo está perdido, não. Existe um jeito, uma única maneira, mas existe. E é através da sujeição a Cristo, de você se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, pedir perdão dos teus pecados e dizer para Jesus te santificar, começar a trabalhar na sua história e te colocar de pé, fazer um pai novo, uma mãe nova, um filho, uma filha nova, forte para vencer as tentações desse mundo, para se santificar. E não ao contrário do que a gente tem visto aí, a pessoa assumindo uma vida pecaminosa, a pessoa gritando pelas quatro paredes que é pecador, que vive uma vida totalmente longe do Senhor, e acha bonito,
e acha que está bombando, e acha que está no top. Vive uma vida totalmente longe da presença de Deus, e acha bonito, e acha que é o melhor da turma. Quando na verdade, toda vez que você peca, a ira de Deus é acesa sobre a sua vida. Toda vez que você peca, facilmente a ira de Deus se acende sobre você. Porque Deus é justo. Não é por maldade, não é que Deus é rancoroso nem maldoso, mas Deus é justo. E se você transgredir a lei, a ira se acende, porque você precisa ser punido. Com uma exceção: se Cristo for o seu Senhor, Ele já pagou pela sua dívida. Mas se Cristo é o seu Senhor, você não vive mais dissolutamente. A questão aqui é ser de Cristo, resgatado, chamado por Ele, e crescer em santidade. Dizer que é de Cristo e continuar na mesma vida, de fato, você nunca foi salvo por Cristo. Apesar do conhecimento que você possa ter sobre o plano salvífico. Quando a sua vida não cresce na santidade, não testemunha o Cristo que você diz que salvou, você está equivocado. Se não há crescimento em santidade, não há Cristo operando na sua vida. Guarda isso, meu irmão. Porque há muitas pessoas se enganando. Pessoas enganando a si mesmas, equivocadas, no erro, no engano. Dizendo, sou de Cristo. Mas a vida testemunha que ela não é de Cristo, que ela não é de Cristo. É necessário pensar e pedir a Deus: Senhor, eu não tenho realmente vivido conforme a sua vontade. Senhor, me perdoa. Senhor, me santifica. Confesse os teus pecados a Jesus Cristo. Peça a Ele entrar na sua vida. A partir daí, o Senhor começa a trabalhar na sua vida, meu querido, minha querida. Porque se tem uma coisa que a gente pode dizer com toda certeza, com toda convicção, é que o sacrifício de Cristo satisfez a lei que foi quebrada, satisfez a ordem do mundo que foi quebrada, desequilibrada, satisfez a honra de Deus, porque Deus tolera o pecado, satisfez ao próprio Deus. Espero que você não insista mais em viver longe do Senhor. Espero que você entenda essa mensagem e peça a Deus que te santifique e te liberte, para que você possa ser mais um resgatado pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.